Olá, espero que todos e todas estejam muito bem. Eu sou professora e pedagoga da Rede Municipal de Araucária, me chamo Eliane e atualmente estou na direção do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação aqui de Araucária. E a gente está aí, então, para somar com vocês nesses conhecimentos sobre a nossa rede municipal de ensino, pensando aí nos nossos pré-candidatos ou até mesmo profissionais que queiram conhecer um pouco mais, pré-candidatos a gestores, né, das nossas unidades educacionais, ou até profissionais que estejam fazendo aí o curso por interesse mesmo em participar, em conhecer um pouco mais da organização da educação em nosso município. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o departamento, né, as funções do Departamento de Ensino Fundamental. Atualmente, a equipe de trabalho do nosso departamento é composto por todos esses profissionais que estão listados, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui nessa ocasião também a professora e pedagoga Claudineia, que é a pedagoga da nossa equipe de ensino, e está aqui para somar com a gente. Mas nós não fazemos um trabalho sozinhas, a gente está com um trabalho articulado com todos esses profissionais, e que daí somam, né, também com os demais departamentos, somam com as unidades educacionais e hoje fazem, né, o trabalho acontecer junto às nossas unidades educacionais. Então, são dessa listagem, vocês podem, alguns são colegas, de repente podem se identificar aí, né? Nós temos professores, pedagogos e também profissionais da área administrativa que estão com a gente na equipe. O Departamento de Ensino Fundamental, ele tem uma finalidade específica, né, em contribuir com as questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem das escolas do nosso município. Então, dentro das nossas atribuições, a gente tem a formação continuada, a orientação pedagógica, mediação em loco, que é algo que a gente tem investido bastante, daqui a pouquinho a Claudineia vai falar sobre isso também, né, que é estar junto, somando aí nas unidades educacionais, vivendo a realidade junto com vocês, e além, né, de tudo isso também, na elaboração de material pedagógico de apoio, entre outras atribuições. Aqui nós temos um organograma, né, assim podemos chamar, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona o nosso departamento. Então, a gente está ligado diretamente com as escolas do município, tá? E estamos articulados diretamente aí com as nossas escolas, então, com o ensino fundamental, mas dentro das nossas escolas também acontece a inclusão, né? Então a gente está indiretamente ligado ao Departamento de Educação Especial, nós temos a educação infantil, então estamos ligados também ao Departamento de Educação Infantil, temos projetos que acontecem dentro das escolas, então se articulamos, né, estamos articulados também com o Departamento de Articulação Pedagógica, enfim, nós temos atribuições específicas aqui dentro, na parte, como vocês podem observar, tem lá no centro, né, a direção e coordenação pedagógica, eu e a professora pedagoga Claudineia, que estamos hoje à frente desse trabalho, mas a gente não faz nada sozinho, né? Nós temos aí as assessorias, então a assessoria administrativa, de formação continuada, do suporte pedagógico e atendimento aos imigrantes, do material estruturado, a assessoria de núcleos que está diretamente vinculada aí com as nossas direções, né, diretamente com a direção, com a equipe pedagógica das unidades. Então, aqui é um desenho geral, né, de como está organizado o nosso departamento, vinculado às escolas e aos demais departamentos da secretaria. Eu até citei alguns aí que são departamentos pedagógicos, mas esse fluxo, né, essa organização, ela se dá também com os demais departamentos para que tudo funcione. Então, a gente se articula também com alimentação escolar, estrutura e funcionamento, transporte, enfim, né, a gente depende, né, de todo esse trabalho engrenado aí com os demais departamentos. Mas como o foco é falar um pouquinho da parte pedagógica, né, desse nosso trabalho, vamos seguir aqui com a nossa apresentação de hoje. A abrangência, né? Qual que é a abrangência hoje do ensino fundamental, né, do trabalho do Departamento de Ensino Fundamental no nosso município? Hoje, nós temos 35 escolas, só que temos uma cessada temporariamente, que é a Escola Jacomel, ela está em fase de construção, né, da nova unidade educacional,
E aí, então, temos 34 escolas funcionando no nosso município, sendo, então, 6 unidades do campo e 28 escolas urbanas. Dessas, 3 escolas, elas já estão ofertando a educação em tempo integral, tá? Então, vale destacar que nós temos algumas escolas no nosso município que o atendimento é integral. Todos os estudantes ficam no mínimo 7 horas dentro da unidade educacional com o trabalho pedagógico acontecendo, que são as escolas Aleixo Grebos, Egipciana e Ambrósio. Também temos 2 escolas com jornada ampliada, que é diferente da educação em tempo integral, que ela é obrigatória, toda a comunidade fica, né, toda a escola, todos os estudantes ficam dentro da escola nesse período integral. Nós temos, então, 2 escolas que têm a jornada ampliada, que é a oferta em contraturno de atividades pedagógicas para opcional, né, onde as famílias optam em realizar esse atendimento para os seus filhos ou não. Tá? 7 escolas no nosso município ofertam a educação de jovens e adultos. Então, atualmente, a gente tem essas 7 escolas oferecendo a EJA, né, mas a perspectiva agora, com o retorno presencial, né, a procura de novas matrículas, a tendência é que a gente aumente, né, amplie, então, essa oferta da educação de jovens e adultos também no nosso município. E a gente tem, então, como eu já mencionei anteriormente, né, temos aí 18 escolas que ofertam a educação infantil. Então, a gente tem que ter esse olhar que a escola, ela está atendendo desde a criança pequena, algumas escolas com infantil 4, infantil 5, até hoje, esse ano, excepcionalmente, ainda até o 9º ano. Mas nós encerramos o atendimento de anos finais nesse ano na nossa rede, e a partir do ano que vem, então, nós ficamos com a educação infantil e o ensino fundamental até o 5º ano, ok? Então, essa uma apresentação de modo geral, né, da nossa área de abrangência, o que o ensino fundamental atende, e vocês aí, né, como futuros gestores, ou até, né, como colegas aí da rede que venham, né, conhecer um pouquinho mais, é importante vocês entenderem como que funciona esse processo e saber que nós estamos à disposição para somar com vocês dentro dessa esfera. Eu vou passar a palavra agora para a nossa professora e pedagoga Claudineia, que vai detalhar um pouquinho mais desses atendimentos que nós temos no ensino fundamental e desse serviço, né, que oferecemos para a nossa comunidade. Obrigada, Eliane. Olá a todos os nossos colegas e colaboradores da nossa rede. É uma satisfação participar desse encontro, né, dessa formação continuada para os futuros gestores e para trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre o nosso departamento. Pode passar o próximo slide, por favor, Eliane. Então, assim, a Eliane mostrou o organograma do nosso departamento, e a gente trabalha bem daquela forma que foi apresentado, né? Todos os colaboradores, todos os nossos colegas que trabalham com a gente trabalha em alguns setores específicos, mas de forma bastante articulada. Então, quando a gente pensa nas ações desenvolvidas pelo departamento, a primeira ação que a gente imagina diretamente é a ação da equipe pedagógica. Então, qual é a função da equipe pedagógica dentro do departamento do ensino fundamental? É coordenar as atividades pedagógicas desenvolvidas pelo departamento, fazer orientação aos diretores, aos professores pedagogos, pensando na organização do trabalho pedagógico das unidades. Além disso, a gente tem a equipe administrativa, que o foco do trabalho da equipe administrativa do nosso departamento é a certificação, o recebimento e envio de documentos, o atendimento ao público, o arquivo. Então, a gente conta com uma ou 2 colaboradoras que estão atendendo administrativamente o departamento e as unidades que compõem a abrangência do departamento. A equipe de formadores, a gente tem uma equipe de formadores com alguns professores, né, relacionados, que trabalham especificamente nas áreas do conhecimento, nos diferentes componentes curriculares, e a responsabilidade dessa equipe de formação é a formação continuada
pedagógica nos componentes curriculares. A gente tem uma professora que é responsável pelo componente de língua portuguesa, que é a professora Vera. A professora Sueli é responsável pelo componente de matemática, professor Rafael pelo componente de história, professor Arnaldo pelo componente de geografia, a professora Clarice pelo componente de ciências, a professora Danuze pelo componente de ensino religioso, o professor Carlos pelo componente de arte e a professora Marta pelo componente de educação física. E esses são os professores que normalmente estão à frente da formação continuada dos profissionais desses componentes curriculares e das turmas de 1º a 5º ano e da turma da EJA também para toda a rede. A gente também conta com a assessoria dos núcleos. Nos núcleos, a função da assessoria do núcleo é mediar, né, com as unidades educacionais e verificar a documentação pedagógica. Então, a gente conta ali com 5 assessoras de núcleo, que o município, né, então, foi dividido por área ali de abrangência, e essas assessoras, elas respondem por esses núcleos. Então, a gente tem vamos lá, deixa eu pensando, o núcleo 1, a gente conta com a Jaqueline, que ela é responsável pelo núcleo do campo. O núcleo 2 é a Ana Cláudia. O núcleo 3, a Márcia Patrícia. O núcleo 4, a Kelly. E o núcleo 5, a Priscila. Atualmente, a gente também conta com a equipe do Estudar. A equipe do Estudar, ela tem a função de elaborar e diagramar o material didático. É uma equipe que participa junto com o nosso departamento. A gente começou com essa equipe na metade do ano passado e elas desenvolvem material, organizam, diagramam, e à frente dessa equipe a gente tem a professora Elisa Daniele. Os atendimentos que a gente oferta para a rede são os atendimentos do suporte pedagógico e o acolhimento aos imigrantes, e à frente dessa equipe a gente tem a professora Patrícia, que faz esse atendimento dos professores e dos estudantes do suporte pedagógico e também aos imigrantes. Além disso, a gente tem a coordenação de programas, que a função da coordenação de programas é selecionar as assistentes de alfabetização do programa Tempo de Aprender do MEC. Então, o Tempo de Aprender ele está, né, relacionado diretamente ao Departamento de Ensino Fundamental. A gente tem o grupo de estudos do campo, que à frente dessa equipe a gente tem a assessora, né, do núcleo do campo, que é a professora Jaqueline, e o Arnaldo, que é o nosso formador de geografia, que colabora, e a coordenação de educação para as relações étnico-raciais com a professora Genice e a Cleci, que atualmente ela está afastada com licença gestação, que elas estão à frente da relação étnico-racial. Além disso, a gente tem também a coordenação da EJA com a professora Silvia, que é responsável pelas unidades e pelos profissionais que atendem à educação de jovens e adultos do nosso município. Algumas outras atividades que são desenvolvidas pelo nosso departamento está relacionado ao levantamento de informação junto aos profissionais, a organização de relatórios, o atendimento à comunidade escolar. A gente separa e distribui livros de literatura e livros didáticos. Nós fazemos mediações pedagógicas nas unidades educacionais, né? A gente acompanha, a gente vai até as unidades, a gente atende as demandas e necessidades que as unidades encaminham para que o departamento, né, possa atender. A gente faz verificação dos planos de ação, das propostas pedagógicas e regimentos escolares. Nós aprovamos os projetos, analisamos as propostas das atividades extracurriculares. A gente organiza também a reescrita do planejamento referencial, a gente ajudou nessa reescrita.
Nós fazemos indicações de livros de literatura infantil para aquisição da secretaria e distribuição para as unidades. Nós acompanhamos o desempenho das unidades educacionais no SAEB e normalmente estamos à frente também dessa questão das avaliações externas necessárias para a análise e avaliação da nossa rede. Eu acho interessante pensar na questão da legislação que fundamenta o nosso trabalho, que está vigente atualmente. Então, nós temos o Conselho Municipal de Educação. Dentro do Conselho, foi aprovado em 2019 a norma para o funcionamento do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino de Araucária, fundamentada na Resolução 04 e no parecer 30 de 2019. A gente tem algumas legislações específicas dos atendimentos que nós ofertamos, que diretamente está relacionado ao nosso trabalho. A Resolução 3 de 2019, ela trata da instituição da Organização Curricular de Araucária, né, que tem o nome de um compromisso com direito ao conhecimento fundamentado na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e orienta, né, a implantação dessa organização curricular no nosso sistema municipal de ensino de Araucária. Também é uma resolução importante que a gente precisa, né, acompanhar e seguir. Outras resoluções que nós temos é a resolução que traz as normas relativas à educação de jovens e adultos para a rede, que é a resolução 08 de 2021, fundamentada no parecer 24 de 2021. A resolução da educação do campo, a norma para a educação do campo, que é a resolução 10 de 2021, fundamentada no parecer 26 de 2021, ele traz, né, todas as normas para a oferta da educação do campo. Além disso, algumas outras resoluções que fundamentam o nosso trabalho. Pode ir para o próximo, Eliane, por favor? Que travou. Foi. A Resolução 05, que institui as normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, né, na rede municipal. E aí essa resolução está voltada não só ao ensino fundamental, mas à rede como um todo, a educação infantil e a educação especial também. E a Resolução 7, fundamentada no parecer 23 de 2021, que institui as normas para o processo de classificação, reclassificação, adaptação e estudos e regularização da vida escolar das crianças e estudantes em unidades educacionais que ofertam o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos no Sistema Municipal de Ensino de Araucária. Essa resolução é bem importante para as unidades que queiram, né, fazer a classificação ou reclassificação dos estudantes no momento da matrícula ou durante, né, o período letivo. Então, a gente precisa seguir essa normativa para essa alteração. E eu acho que é importante, então, né, como para finalizar essa nossa apresentação, deixar ali o nosso contato, tanto do nosso telefone direto do departamento, quanto o nosso e-mail, que a gente está, né, atento praticamente assim todos os dias da semana, com toda essa equipe, né, que a gente apresentou nessa apresentação, para atender a comunidade e para ouvi-los de forma democrática e auxiliar, né, o andamento das unidades das escolas. Quero agradecer, vou passar para a Eliane dar, né, a despedida final desse momento de formação. Espero que vocês tenham, que vocês aproveitem essas informações e que, se, né, conseguirem ser escolhidos para o cargo de diretores, contem conosco nessa jornada que se inicia a partir do próximo ano. Obrigada, Claudineia. Agradeço também vocês, por terem nos acompanhado até aqui. Desejo sucesso nos projetos de vida de vocês, nas escolhas profissionais, e em toda essa caminhada. Sabemos que se estamos aqui nesse momento é porque temos objetivos em comum, e estamos pensando na nossa criança, naquele estudante que está lá, que é a nossa função maior, é o nosso objetivo, que ele realmente, a nossa função existe por causa delas, por causa dessas crianças, desses estudantes. Então, que bom que vocês estão aqui com a gente, que estão acompanhando esse momento de formação, e nesse momento que estamos nessa função, a gente sempre diz,
contem conosco. Daqui a pouquinho a gente está de volta na escola também, desenvolvendo nossa função enquanto professora, pedagoga, administrativa, enfim, né, as nossas funções lá junto com vocês nas escolas, mas nesse momento, enquanto estamos aqui na secretaria, contem conosco, e essa é uma estrutura que não muda, né, hoje estou eu aqui, a Claudineia, daqui a pouquinho tem outras pessoas, pouco muda porque, na estrutura do departamento em si, porque essa é a função principal, essa é a função específica. Existem algumas questões que variam por questões de políticas públicas, né, e de momento também, né, a gente está vivendo aí momentos de pandemia, pós-pandemia, então existem situações atípicas que acabam mudando uma ou outra resolução, um ou outro encaminhamento, mas de um modo geral, isso tudo é um fluxo para que o ensino fundamental aconteça de fato, para que as nossas crianças passem por essa etapa da educação da melhor forma possível, que os nossos profissionais tenham uma formação continuada, recebam as mediações necessárias para que desenvolvam o seu trabalho lá na ponta também, tá? Então, um grande abraço para vocês, mais uma vez sucesso nessa caminhada e nos encontramos por aí, né, juntos na educação. Fiquem bem. Olá a todos e todas, é um grande prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês e desejar que sejam bem-vindos a mais uma etapa da formação para gestores das unidades escolares, das unidades educacionais aqui do município de Araucária. Então, para iniciar a nossa conversa, eu vou me apresentar e na sequência eu vou apresentar também a equipe e conversar com vocês a respeito de todas as demandas que envolvem o nosso departamento aqui. Então, eu sou Camila Langner Zadureski, eu sou formada em pedagogia, tenho algumas especializações na educação infantil e na primeira infância. Então, a minha formação profissional, ela é toda na educação infantil, estou completando agora 14 anos de trabalho especificamente na educação infantil. E aqui em Araucária, minha trajetória, ela iniciou em 2017, quando eu ingressei no concurso de Educadoras Infantis 2, né? Então, cheguei aqui em 2017, e aí em 2019 eu fui convidada para estar aqui no Departamento de Educação Infantil, desenvolvendo algumas formações e também auxiliando nas dinâmicas dos núcleos, né? Sanando as dúvidas dos diretores, nas mediações e tudo mais. Então, prestava esse atendimento aí aos gestores, aos pedagogos e demais profissionais das unidades educacionais do núcleo qual eu fazia parte, né? E aí, no finalzinho de 2019, fui convidada para estar na direção do departamento e aqui estou até hoje, né? Então, hoje, em 2022, estamos aqui, estou conversando com vocês e não estou sozinha, tenho uma equipe que atua aqui junto comigo diariamente, que me ajuda nas tomadas de decisões e que é composta por 16 profissionais da rede, professores pedagogos, professores docência 1 e também professores da educação infantil. E para falar um pouquinho sobre elas, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam visualizar aqui junto comigo e que vocês possam ver melhor quem são essas pessoas que estão aqui comigo. Então, aqui nós temos as pedagogas, são 2 pedagogas, né? Então, a Kelly Letícia Sacata e a Márcia Adriana Falat Tortato. E aqui nós temos, logo abaixo, nós temos uma equipe de formação, que é uma equipe mais voltada à assessoria pedagógica, né? Então, que é composta pela Ana Letícia, pela Fernanda, pela Jéssica, Monique e Clarice. O segundo grupo de formação é voltado ao projeto de psicomotricidade, que é composto pela Ellen, pela Michele, pela Daiane e pela Andriele. Outro grupo é o projeto de musicalização, desenvolvido pela Patrícia e pela Sônia.
E aí nós temos um grupo mais administrativo, uma assessoria mais administrativa, composto pela Júlia, pela Kathleen e pela Maria Tatiana, tá? Então, essa é a grande equipe do Departamento de Educação Infantil que nós temos atualmente. E qual é o objetivo do Departamento de Educação Infantil? Né? Por que estamos aqui? Então, porque nosso objetivo principal é contribuir com as questões que estão relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem e também do desenvolvimento infantil dos bebês e das crianças que estão matriculadas nos CMEIs e nas escolas do município, oferecendo uma formação continuada de qualidade, orientações pedagógicas, as mediações em loco, a disponibilização de material pedagógico de apoio, entre outros. E aí, quando nós vamos conversar a respeito da educação infantil de Araucária, é muito importante a gente ter uma noção de que nós estamos falando de 39 CMEIs, sendo eles 3 CMEIs do campo, então, na região do Tietê, do Capinzal e do Guajuvira, né, são esses 3 CMEIs, e nós também temos 18 escolas que atendem hoje a aproximadamente 48 turmas da educação infantil. Então, turmas de infantil 4 e de infantil 5, tá? E aí, isso tudo envolve basicamente, na creche, que é a etapa que corresponde de 0 a 3 anos, 3.071 crianças. Já na pré-escola, que atende a faixa etária de 4 e 5 anos, 3.884 crianças, o que nos dá uma totalidade de aproximadamente 6.995 crianças. E por que a gente usa o termo aproximadamente? Porque para trazer esses dados para vocês, eu utilizei a estatística do mês de maio. Então, é bem provável que esse número já esteja bastante diferente, a gente já tenha realizado muito mais matrículas, né? Então, provavelmente, nós já ultrapassamos aí as 7.000 crianças matriculadas na educação infantil aqui no município de Araucária. E aí, outro dado bastante importante é a gente falar que hoje nós temos 18 escolas atendendo a educação infantil. Mas esse cenário, para o ano que vem, ele pode mudar, visto que agora, no mês de setembro, nós, do Departamento de Educação Infantil, juntamente com o Departamento de Estrutura e Funcionamento, iniciaremos o processo de plataforma de turmas para 2023. E que, dependendo da região, da demanda, da fila de espera, pode ser que aumentem o número de escolas que atendem a educação infantil ou diminuam. Então, assim, esse número para 2023 pode sofrer modificações. Então, poderemos ter mais ou menos escolas atendendo a educação infantil, certo? E aí, vou conversar com vocês também a respeito das ações que nós desenvolvemos aqui no departamento. Então, conforme eu já tinha falado com vocês, nós temos a equipe pedagógica, que basicamente ela está ali mais diretamente ligada às pedagogas, né? Não que os outros não estejam, mas assim, juntamente, as duas pedagogas, juntamente com a equipe de formações pedagógicas ali, elas são responsáveis, né, por coordenar as atividades pedagógicas desenvolvidas aqui pelo departamento, as orientações aos diretores e professores pedagogos na organização do trabalho pedagógico, mediações em loco, acompanhamento das horas atividades concentradas e formações. E aí, na sequência, nós vamos falar sobre a equipe administrativa, que, como eu já disse, a Kathleen, a Júlia e a Maria Tatiana, que elas nos ajudam em toda essa logística de recebimento e envio de documentos no IPM, atendimento ao público. Então, nós temos uma demanda bastante grande de atendimentos aqui na unidade, no Departamento de Educação Infantil, onde nós atendemos desde famílias, né, que trazem algumas situações para nós, vêm tirar algumas dúvidas, né, e também servidores. Então, nós temos um fluxo de atendimento bem grande aqui na unidade. Nós somos responsáveis, esse grupo é responsável pela certificação, então todo o processo de formação desenvolvido pelo Departamento de Educação Infantil inicia aqui e finaliza aqui. Então, nós elaboramos desde a abertura de criação de curso, toda a ementa, toda a organização do curso e também a certificação.
Então, é gerado todas essas informações dos servidores no sistema para que o sistema possa gerar a certificação. Temos a questão de arquivamento de documentos e de outras situações que vão chegando até nós, né? Livros pontos, livros atas, então várias situações. E aí nós temos uma outra demanda que em 2021 e no primeiro semestre de 2022 demandou bastante trabalho aqui, que foi a questão do monitoramento dos casos de Covid. Então, nós tivemos uma parceria muito grande com a saúde, né, um diálogo constante com eles. Qualquer dúvida que as unidades tinham, elas entravam em contato conosco, nós entrávamos em contato com a saúde e prontamente eles nos respondiam para que a gente pudesse orientar as unidades da melhor maneira possível. E isso demandou muito tempo, porque no primeiro semestre nós tivemos muitos casos, né? E aí, que precisava de orientação, né? Tivemos diversas foram as situações em que a gente precisou entrar em contato com a saúde, pedir auxílio para eles, pedir orientação e qual o melhor encaminhamento ali. E basicamente são essas as atividades da equipe administrativa. Então nós temos aqui também os formadores da psicomotricidade, que elas são responsáveis pela formação continuada em loco nas turmas de 0 a 3 anos, com a temática da psicomotricidade. Então, como que eu trabalho a psicomotricidade com as crianças de 0 a 3 anos, em loco, lá na unidade educacional, garantindo ao profissional uma formação? É isso que elas fazem, e eu vou explicar para vocês como. Então, essa formação, ela tem 4 momentos importantes. O primeiro momento, ele acontece junto, professor e criança junto, brincando, participando, interagindo, desenvolvendo. E então as meninas propõem um circuito onde professores e crianças passam, desenvolvem e brincam, né, de uma forma bastante significativa, né. Num segundo momento, parte do Departamento de Educação Infantil fica com as crianças seguindo toda a rotina da unidade, alimentação, sono, troca, e outra parte do grupo aqui do departamento fica com os professores. E aí lá esse momento onde eles vão falar sobre a saúde do professor, sobre o bem-estar do professor, sobre a questão da voz, da postura, os cuidados que nós temos que ter, né? E isso como forma de valorização desse profissional que atua com as crianças de 0 a 3 anos na unidade. Então esse é o segundo momento. Depois, um outro momento à parte, né, nós temos uma formação teórica que é ofertada a esses profissionais pelo Google Classroom, onde eles têm acesso a toda a parte teórica, todo o referencial teórico que embasa a prática do primeiro momento, da primeira vivência que eles tiveram juntamente com as crianças. Então é nesse momento que eles vão entender o porquê daquelas atividades, o porquê daquelas ações com as crianças lá na unidade. Então existe toda uma fundamentação teórica ali nesse material preparado também pelas meninas do departamento. E aí, o quarto momento, também bastante importante, ele é desenvolvido com as meninas da formação de psicomotricidade, juntamente com a secretária, com a professora Adriana Palmieri, e que elas fazem uma reflexão, elas fazem um apanhado em relação à psicomotricidade e também à rotina na educação infantil. Como que nós podemos alinhar a psicomotricidade com a rotina no dia a dia nas unidades educacionais? Então, um momento bastante rico e que tem sido bastante significativo para os profissionais que têm participado desse momento. O segundo grupo de formadores, né, a segunda frente de formação aqui na nossa listinha, são as formadoras da musicalização. Então, elas são responsáveis pela formação de musicalização nas unidades educacionais. No primeiro semestre, elas desenvolveram um projeto com 3 unidades pilotos com turmas de 4 e 5 anos, nos infantis 4 e 5. E aí, esse segundo semestre agora, de 2022, elas estão inovando, desafiando o trabalho da musicalização com as crianças de 0 a 3 anos. Então, o intuito delas é de levarem essa formação para as unidades, para que elas possam contribuir com esses professores, que muitas vezes
não se sentem capazes de trabalhar a musicalização porque não são formadas em musicalização, não são formadas em música, não são musicistas, então elas levam essa formação para mostrar de uma maneira bastante prática e bastante efetiva e muito significativa, principalmente para as crianças, que elas podem sim abordar a temática da musicalização, principalmente com bebês e crianças até 3 anos. Então, elas também trabalham nessa formação, o primeiro momento que envolve criança e professor junto, aliando a teoria e a prática numa vivência bastante lúdica, e aí num outro momento elas embasam toda essa ludicidade, toda essa vivência por meio da formação teórica que elas disponibilizam para essas professoras. Então, elas conseguem validar teoricamente toda essa vivência, toda essa formação que elas tiveram na prática com as crianças. E são vários encontros, então elas têm encontros quinzenais com as mesmas turmas, então, por enquanto elas estão em 3 CMEs, né, nesse segundo semestre, 3 CMEs, para que elas possam fazer um trabalho contínuo com essas turminhas de 0 a 3 anos. Então, é um projeto que tem dado bastante resultado, tem dado muito certo e que para o ano que vem a gente tem a intenção aí de ampliar a participação das unidades, que a gente possa estar em mais unidades aí. E aí nós temos, junto com o Departamento de Ensino Fundamental, o Grupo de Estudos do Campo, que traz várias reflexões importantes sobre a educação do campo, várias rodas de conversa, vários encontros, vários momentos formativos com reflexões importantes sobre a educação do campo e também sobre a educação infantil do campo. E aí nós temos aqui, enquanto departamento, a hora atividade concentrada das unidades do campo, em que nós convidamos os professores que estão em hora atividade das unidades do campo para que possam dialogar, conversar, trocar ideias, trocar sugestões para o planejamento, né, conversar um pouquinho, ampliar o nosso conhecimento acerca da educação infantil do campo, e tem sido momentos formativos de grande valia, tanto para nós quanto para os profissionais que vêm participando. E temos também o grupo de educação para as relações étnico-raciais, que nós temos membros aqui do departamento que compõem essa equipe, que é organizado e que é coordenado pelos profissionais do ensino fundamental. Então, elas estão sempre participando das rodas de conversa, das formações, né, dialogando sobre os textos. Então, assim, é uma parceria que tem dado super certo. Então, a gente vem ampliando os nossos conhecimentos a respeito da temática da ERER, e elas também fazem o acompanhamento dos planos de ação que as unidades desenvolvem com a temática da ERER, certo? E aí, dentro de todas essas atividades que eu falei para vocês, eu vou elencar mais algumas, e é bem provável que eu possa ter esquecido algumas informações importantes, mas eu vou tentar trazer para vocês aqui. Então, entre outras atividades desenvolvidas aqui pelo departamento, são o levantamento de informações junto aos profissionais. Então, todos os questionários que a gente encaminha para vocês, é feito o levantamento, é feita a análise de dados, é feita todo o relatório desse documento, né? Nós também fazemos atendimento à comunidade escolar, nós fazemos a separação e a distribuição de livros de literatura, livros didáticos, materiais pedagógicos, brinquedos que vão chegando. Então, na medida em que vão chegando esses materiais aqui para nós vamos fazendo a seleção, a organização e encaminhando isso para vocês. Isso também exige relatórios para o Ministério Público, relatórios para ficar guardado aqui com a gente, para a gente ter a garantia de que esse material foi comprado, foi encaminhado e está sendo utilizado da maneira correta na unidade, né, com bastante transparência. Mediações pedagógicas nas unidades, então nós fazemos muitas mediações nas unidades educacionais, realizamos a verificação e acompanhamento dos planos de ação, das propostas pedagógicas, regimentos escolares, aprovação de projetos, análise de propostas de atividades extra-classe para ver se elas estão dentro do prazo e se atendem ao que a instrução normativa estabelece, a elaboração de termos de referência para aquisição de brinquedos, livros,
materiais pedagógicos e tantos outros que faz necessário para que a gente possa elevar a qualidade na educação infantil. Assim como também várias reuniões com outros departamentos, auxílio, né, na elaboração de instruções normativas aí para atender o fluxo e a demanda das unidades. Então, essas foram algumas das atividades desenvolvidas por nós aqui no departamento. E aí eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre um documento bastante importante, né, que todos vocês que estão participando desse momento e que tenham interesse em estar frente a um grupo, seja CMEI ou seja escola, né, que vocês estarão à frente da unidade educacional como gestor dessa unidade, eu acredito que seja de grande importância que vocês leiam a Resolução 11 de 2021 do Conselho Municipal de Educação, que institui normas para a educação infantil no Sistema Municipal de Araucária, tá? Então, o que esse documento vem trazer? E eu já explico na sequência o porquê que ele é tão importante. Porque esse documento traz informações bem específicas sobre o calendário escolar, como que se organiza, como é organizado um calendário escolar na educação infantil. Qual é a frequência da educação infantil, que é diferente do ensino fundamental. Quais são as condições do trabalho que nós temos que prever na educação infantil. A questão do currículo está muito explícita ali nesse documento. Ele traz que na educação infantil, o currículo ele é organizado por campos de experiência, saberes e conhecimentos, e que nós temos que atentar-se aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, né, que é diferente da escola. Na escola tem componente curricular, na educação infantil são os campos de experiência. Vai falar também sobre a avaliação da educação infantil, que ela ocorre semestralmente por meio de parecer descritivo, né, diferente também da escola. Ele vai trazer os princípios que fundamentam a educação infantil, vai trazer questões que envolvem os profissionais, vai trazer a relação adulto e criança. Quantos professores eu preciso para tantas crianças? É lá nessa resolução que vocês vão encontrar essa resposta. Como que acontece o processo de matrículas dessas crianças e o período de adaptação que tanto precisa ser respeitado por toda a equipe, né, das unidades educacionais? Como que nós devemos organizar os espaços para acolher essas crianças, né? E também questões que envolvem a proposta pedagógica e o regimento escolar. Então, por que eu falei que esse documento é muito importante? Porque a forma como eu organizo a educação infantil, que esse documento estabelece, é diferente da organização do ensino fundamental. Então, todos os professores que atuam com a educação infantil devem acessar esse documento, fazer uma boa leitura dele, porque muitas respostas estão aqui nesse documento. E principalmente aquele gestor que estará numa unidade, numa escola, que estará atendendo a educação infantil. Tem muitas diferenças entre educação infantil e ensino fundamental. E aí vocês vão encontrar todas essas respostas, tá? Para as futuras perguntas aí, certo? E aí, trago para vocês bem brevemente outras resoluções do Conselho Municipal que são importantes. Então, nós temos aqui a 10 de 2021, que vem falar sobre a educação do campo e a educação infantil do campo no município de Araucária. Nós temos a resolução 03 de 2019, bastante importante, que ela institui a nossa organização curricular de Araucária, pautada na BNCC, que foi homologada em 2019, e que traz tudo isso que eu falei para vocês a respeito do campo de experiência, dos saberes e conhecimentos, que devem ser elencados no planejamento dos professores, no dia a dia, no trabalho com as crianças da educação infantil, seja ela desde o infantil bebê até o infantil 5. Infantil 5 de escolas e CMEIs. E aqui nós temos também a resolução do Conselho Municipal, número 5 de 2018, que institui as normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicos, raciais
e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena na Rede Pública Municipal de Ensino de Araucária. Essa resolução também é de grande valia e que vocês precisam estar cientes do conteúdo dessa resolução para que vocês, enquanto gestores das unidades, possam estar encaminhando o trabalho pedagógico referente às relações étnico-raciais nas unidades no que diz respeito a propostas pedagógicas, encaminhamentos pedagógicos, a questão do plano de ação que é encaminhado aqui para a SMED, né? Então, vocês precisam estar bastante atentos a essa resolução também. E aqui agora, finalizando já, eu deixo disponível aqui o nosso contato, né? Vocês podem estar sempre entrando em contato conosco para tirar as suas dúvidas, né? Qualquer situação que perpasse a educação infantil e que vocês queiram estar conversando com a gente, dá uma ligadinha aqui, o ramal é o 7421, e esse aqui também é o nosso e-mail, educação.infantil, né? educacau.infantil@educacau.araucaria.pr.gov.br, que na medida em que vocês vão trazendo as dúvidas, nós vamos buscando as melhores informações, as melhores alternativas, os melhores encaminhamentos, para que a gente possa alinhar o nosso trabalho aqui, para que a gente possa dar um auxílio para vocês e melhorar a qualidade da educação infantil lá na unidade educacional. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pela participação e eu espero que juntos possamos trilhar aí um lindo caminhar na educação de Araucária, tá? Então, excelente formação a todos vocês e até breve. Olá a todos e todas, eu me chamo Josiane Geronasso, nesse momento estou como diretora do Departamento de Articulação Pedagógica e vou apresentar a vocês um pouquinho das ações já realizadas em 2019 até a data de 2022 e as ações que nós estamos realizando esse ano frente ao departamento. Então, vou apresentar a vocês, né, nesse curso, para os interessados em participar da consulta pública dos gestores de 2022, um pouquinho do que o Departamento de Articulação Pedagógica faz. Então, aqui eu apresento a vocês a logo, né, do nosso departamento, onde a logo traz, né, a maioria das ações realizadas frente ao departamento. Eu vou estar comentando mais no final da minha apresentação, né, em relação a todas as ações realizadas no Departamento de Articulação Pedagógica. Então, o Departamento de Articulação Pedagógica, Social, Comunicação e Informação, também conhecido como DAP, ele iniciou suas atividades na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2019. E ele tem como principal função no processo de articular e auxiliar o trabalho tanto pedagógico, tanto de comunicação, como da equipe multiprofissional das equipes de ensino da SMED. E tem como forma de garantir essa unidade teórico-metodológica das ações desenvolvidas da Secretaria de Educação. O departamento, o DAP, né, o Departamento de Articulação Pedagógica, ele faz parte das equipes de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Então, ele abrangindo todas as unidades educacionais do município. Então, as equipes de ensino, nós temos, né, o fundamental, né, dentro das escolas, o infantil, o ICMEIs, o especial atendendo a demanda do ensino especial, e o DAP ele vem com uma forma de abranger todas as unidades educacionais, bem como articular, né, esses departamentos de ensino, os departamentos da SMED, outras secretarias municipais, então nós temos parcerias com outras secretarias em relação aos projetos, a outros municípios, órgãos governamentais, empresas, dentre outras instituições. Eu vou apresentar um pouquinho o histórico, né? O Departamento de Articulação Pedagógica, iniciando em 2019, ele tem como característica, a cada ano, ele vir com uma nova roupagem. Então, é importante, né? Acho importante trazer um pouquinho das ações já realizadas no ano anterior, porque o departamento ele tem como característica de iniciar alguns projetos da Secretaria de Educação, né, devido a esse processo de sistematização, e após esse processo de sistematização, dependendo do projeto, os projetos são encaminhados, né, aos departamentos aí para dar continuidade em relação a eles. Então, em 2019, por exemplo, o DAP ele realizou a elaboração do documento Organização Curricular de Araucária,
onde, né, ele teve que vir de acordo com a nova base, a nova BNCC, e, consequentemente, após a elaboração desse documento da organização curricular, nós começamos o encaminhamento, né, o início do encaminhamento da atualização do planejamento referencial do município de Araucária. Também nesse ano, nós realizamos algumas mediações em loco nas unidades, principalmente em relação à atualização das propostas pedagógicas, como teve, né, esse novo documento da organização curricular, nós tivemos que atualizar as propostas e também a realização da formação dos pedagogos da rede. Nós também no ano de 2019, iniciamos um processo de implantação da jornada ampliada no município, onde nós iniciamos a sistematização dessa documentação e o início dessa organização dos espaços nas unidades educacionais, bem como auxiliamos na questão da tecnologia, né, educacional, com a utilização do Drive, dos e-mails, da organização de alguns documentos digitais, né, dentro do Google for Education, o acompanhamento do processo de criação da política da educação ambiental e demais ações relacionadas a essa temática frente às nossas unidades educacionais. Também, né, no ano de 2019, nós fizemos algum, né, acompanhamento das demandas em relação à questão da assessoria social, as ações relacionadas à equipe das relações étnico-raciais, a ERE, né, acontecendo até em 2020. Fizemos também a avaliação e monitoramento do nosso Plano Municipal de Educação, bem como a coordenação do Fórum Municipal de Educação. No ano de 2019, também éramos responsáveis pelas formações, né, dentro do componente curricular de arte e educação física, e também a administração do espaço da escola de gestão e as suas especificações internas. No ano de 2020, né, devido à questão da pandemia, né, do coronavírus, então, nós tivemos que, né, reformular, tanto nós como, né, todo mundo aí teve que reformular suas atividades. E, como não seria mais presencial, então o departamento foi responsável pela criação e o desenvolvimento do canal do YouTube, né, Educação Araucária. E esse canal foi responsável, né, pela realização de formações, algumas atividades remotas. Então, em 2020, né, também nós começamos também um processo, né, de ajudar no processo de elaboração e sistematização de protocolos de atividades remotas realizados por todas as equipes de ensino, encaminhando pelas unidades educacionais, sugestões de encaminhamentos de atividades, nesse momento que nós estávamos vivendo. Outro destaque que nós temos também para o ano de 2020 foi a vir compor a nós a questão da busca ativa e da frequência escolar e do atendimento pedagógico domiciliar e hospitalar, que no ano de 2020, né, ele ficou mais focado em relação à questão da busca ativa e frequência, que foi bem peculiar nesse momento, né, tentando resgatar essas crianças que não estavam frequentando, né, que não estavam realizando suas atividades pedagógicas nesse momento de pandemia. Em 2021, dando uma sequência, que ainda nós estávamos nesse momento de pandemia, ainda de transição, né, entre 2020 e 2021, nós iniciamos também com a criação de alguns tutoriais, começando o uso do Telegram, o gerenciamento desses canais e desses grupos do Telegram para a formação de professores e também em relação à questão da divulgação de algumas informações. Então, nós começamos com a questão de uma sistematização maior em relação ao nosso malote semanal, disponibilizando esses ofícios no canal do Telegram, né, a todos os profissionais da rede. Iniciamos o nosso processo de implantação do projeto Conectar, a organização e participação dos textos da coluna SMED no Jornal Popular do município, postagens nas páginas da SMED, do Facebook, que foi bem importante, foi um momento de divulgação das ações que estavam sendo realizadas nas unidades educacionais e pela Secretaria Municipal de Educação nesse momento de pandemia. No ano de 2021 também, nós realizamos a publicação do livro Conhecer, Valorizar e Cuidar. Esse livro é um livro do componente curricular de Geografia, né, em parceria com a questão da educação ambiental, e ele veio com uma publicação em formato de e-book, em parceria, né, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde a sua publicação está no site da Prefeitura Municipal de Araucária.
Dentre as ações realizadas, né, algumas permanecem no departamento, outras foram designadas a outros departamentos, tanto de ensino quanto da prefeitura, quanto da Secretaria Municipal de Educação. Então, o que permanece no Departamento de Articulação Pedagógica no ano de 2022, né, da qual é importante vocês que vão estar concorrendo à direção terem conhecimento. Então, no ano de 2022, o que nós temos no DAP? Então, nós temos um suporte técnico-administrativo, né, suporte esse responsável pelas certificações emitidas das formações do departamento, recebimento e envio de documentos, atendimento ao público e arquivamento. Nós também continuamos sendo responsáveis pela assessoria, né, de coordenação da Escola de Gestão. Então, a Escola de Gestão está sob a responsabilidade do Departamento de Articulação Pedagógica. O departamento também, nós temos, né, também a questão da tecnologia e comunicação. Então, é bem importante a vocês que vão estar à frente, né, às unidades educacionais aí no ano de 2023, estar atento a essas informações que são repassadas e também repassar isso, né, aos profissionais que atuam com vocês dentro da unidade. Então, estar sempre incentivando, né, dentro da comunicação social, a ter acesso ao nosso Facebook da Secretaria Municipal de Educação. Dentro do departamento, né, nós temos uma pessoa responsável pela revisão linguística de alguns documentos que chegam à unidade educacional. Nós temos, né, o portal Educação Araucária. Dentro desse portal Educação Araucária, né, nós temos o nosso canal de Educação Araucária, aquele que eu já comentei, que nós iniciamos lá no momento de pandemia. Então, dentro do nosso portal, ali está sistematizado as formações já realizadas dentro do nosso canal. Ali dentro do portal Educação Araucária, nós temos o nosso projeto Conectar. Então, o que é o projeto Conectar? Então, agora, né, trazendo um pouquinho a mais. São vídeos de curta duração destinados aos nossos estudantes. Então, todos esses vídeos, né, gravados de alguns componentes curriculares, eles vão estar presentes também sistematizados no nosso portal. Bem como tutoriais de como trabalhar com o Telegram, de como gravar uma reunião. Então, tudo isso nós estamos sistematizando no portal. Então, é importante vocês estarem sempre falando, sempre incentivando a divulgação do portal aos nossos profissionais. Nós temos dentro também do DAP a intérprete de Libras, que faz todo esse trabalho frente a esses documentos digitais, né? Nós somos responsáveis pela organização do e-mail institucional, então, do Google for Education. Então, é dentro do Departamento da Articulação Pedagógica, quando tiver alguma questão de senha, alguma coisa relacionada ao Google for Education, é no Departamento da Articulação Pedagógica. Nós somos responsáveis também pela sistematização do caderno pedagógico, então também é importante estar sempre incentivando os profissionais a realizarem as publicações no nosso caderno pedagógico, que é uma forma de deixar sistematizado o trabalho realizado do profissional e da unidade educacional, aquele trabalho realizado durante o ano, um cronograma mensal e uma loja digital. Então, é extremamente importante, né, estar incentivando essa divulgação e também a leitura desses documentos, porque, né, desde de anos anteriores, então hoje nós temos o nosso malote total digital, principalmente nos nossos canais do Telegram. Né? O departamento também, né, ele é responsável por projetos, conselhos e comissões. Então, aqui eu trago alguns projetos e conselhos e comissões, e vale lembrar que o que perpassa dentro do DARCO são projetos e conselhos que perpassam vários departamentos de ensino. Então, quando se tem essa sistematização de mais do que um departamento de ensino, normalmente esses projetos, conselhos e comissões vêm ao DAP. Então, nós temos enquanto projetos o DIGA, que é um projeto em parceria com a Universidade Federal do Paraná, o MPT na escola, o projeto ELOS, Eleitor do Futuro, Trânsito, o ProERD, diversas Olimpíadas, dentre outros. Dentro do Conselhos, né, nós temos o COMPIR, né, a participação do Conselho Municipal de Educação, assim como toda a Secretaria, o Conselho Municipal de Assistência Social, né, CONDEMA, CONDECOM, CONDIM, CONTUR, COMUSAR, dentre outros. Dentro de comissões e comitês, né, nós temos o CIAMP, o SINASE, a comissão do SINASE, a equipe de diagnóstica do pré-acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, comissão de acompanhamento e avaliação do programa Jovem Aprendiz,
o comitês intersetorial do PET, dentre outros. Então, quando vocês estiverem lá dentro da unidade, que tiverem interesse em participar de algum projeto, então sempre é importante estar entrando em contato, nós temos sempre uma pessoa que é responsável dentro do departamento desses projetos, assim como vocês tiverem algumas dúvidas ou precisar de algum auxílio em relação a alguma comissão ou algum comitê ou algum conselho em específico. Dentro também dos projetos, nós temos dentro do Departamento da Articulação Pedagógica, a Oficina de Arte, o Clube de Ciências e a Educação Ambiental. Então, esses projetos, eles acontecem dentro das unidades educacionais, né, a arte e ciência em algumas em específico, né, estamos fazendo aí um projeto de ampliação, e a educação ambiental em todas as unidades educacionais. Por exemplo, o programa Horta Urbana, né, faz parte também da educação ambiental, dentre outras também, e a questão da política de educação ambiental. E também realizamos atendimentos a editoras, né, e algumas empresas também, né, que vêm à frente da Secretaria de Educação. Um outro viés do Departamento de Articulação Pedagógica é a equipe multiprofissional. Então, a equipe multiprofissional, ela antes fazia parte da assessoria social nos anos anteriores, conforme eu comentei, e a partir desse ano, a assessoria social veio a compor a equipe multiprofissional. Então, a equipe multiprofissional ela tem uma composição de professores pedagogos, assistentes sociais e psicólogos. O que compõe a equipe multiprofissional? A equipe multiprofissional compõe o atendimento domiciliar, onde é realizado por professoras que vão até a casa dos estudantes realizar um atendimento pedagógico para aqueles estudantes que têm um atestado um período um pouquinho maior. Nós temos a busca ativa, né, que são profissionais que vão até as residências dos estudantes, para aqueles estudantes que têm um índice de faltas maior do que é o permitido por lei. A rede de proteção, né, onde tem todo um encaminhamento a ser realizado para aquelas crianças de alta vulnerabilidade social. O que vale a pena frisar aqui? Para cada um desses 3 atendimentos, busca ativa, atendimento domiciliar e rede de proteção, nós temos protocolos, nós temos instruções normativas que precisam ser seguidas. Então, tem um índice de faltas, tem documentos a serem encaminhados. Então, tem todo um trâmite burocrático para que o direito dessa criança, a gente não perca o direito da criança. Então, é extremamente importante, né? Lembrando que aqui, às vezes, são casos de vida, né? Casos de questões de abusos, questões de não frequência à escola, que vocês têm que estar sempre muito atentos, a partir do momento que esse direito é violado, realizar um encaminhamento correto. Né? E daí, a partir do que chegar para nós, a gente vai fazendo os encaminhamentos, ou às vezes a Conselho Tutelar, às vezes ao Ministério Público, mas precisa passar primeiro pela equipe multiprofissional. E agora, né, vindo integrar aí, principalmente agora no finalzinho do primeiro semestre e início do segundo semestre, o serviço de psicologia na rede pública de ensino e também do serviço social. Então, são psicólogos e assistentes que vão às unidades educacionais a realizar um trabalho preventivo, né? Nós estamos no início desse processo. Então, normalmente vai o psicólogo assistente, eles, né, têm uma vão a cada 15 dias aí na unidade educacional para fazer esse trabalho, para vir compor, né, esse total aí da equipe multiprofissional. Então, também, né, é um serviço novo que nós estamos, né, realizando dentro dessa área. Dentre todas essas atividades, também nós temos algumas outras, como pesquisas e relatórios de pesquisa realizados nas unidades educacionais, atendimento, né, à comunidade escolar, bem como fazer o processo de mediação nas unidades, devido a essas demandas realizadas pelo departamento, separação e distribuição dos materiais dos nossos projetos, então tem alguns projetos que vêm materiais impressos, então nós fazemos toda essa distribuição, bem como o atendimento e aprovação de alguns projetos e outras atividades afins. Eu vou deixar, né, nos slides, como é uma equipe grande, uma equipe composta por vários profissionais, então hoje, né, na data de hoje da formação, eu vou deixar aqui a composição da equipe do departamento, não vou estar aqui falando o nome, mas eu tenho um nome e a função de cada profissional, para quando precisar em relação a alguma demanda em específico.
Estamos aqui, né, para colocar aí enquanto à disposição de vocês, né, nesse processo, no que vocês tiverem dúvida, e principalmente, né, quando vocês vierem a estar aí à frente da unidade educacional, tanto eu quanto toda a equipe, no que precisar, estamos aí à disposição, né, às unidades e principalmente aos nossos estudantes da rede municipal. Obrigada.